Fala, rapaziada! Tudo certo? Meus amigos, meu nome é Thiago, sou professor de física e vou resolver aqui com vocês uma questão de dinâmica de forças, de equilíbrio, uma questão que o pessoal chorou um pouco no Enem 2023, mais uma vez mostrando esse caráter do Enem conteudista, né? Uma prova que exige conhecimentos prévios, exige ter que fazer cálculo. Então vamos lá na leitura da questão. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas que correspondentes às massas M1 e M2 com velocidade constante. Já vou grifar isso que é muito importante. A fim de que o exercício, seja realizado com a mesma força, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia. Para essa academia, qual deve ser a razão M2 sobre M1 informada aos usuários? Bom, meus amigos, o que ele está falando para nós aqui? Ele está mostrando para nós como se fossem dois aparelhos, né, de uma academia, vocês podem verificar ali, só que com uma diferença. Se vocês olharem bem, o aparelho 1, ele não vai ter nenhuma polia móvel. O que é polia móvel? Aquela que na hora que eu movimento o sistema, ela se movimenta também. Mas se nós olharmos para o aparelho 2, olha só, repara aqui o aparelho 2, ele tem uma polia móvel. Por que ela é móvel? Porque se eu começar a puxar essa corda, além do peso 2 subir, a polia móvel também vai subir, tá? Então isso é uma polia móvel, isso muda todo o sistema. Uma coisa importante, ele quer saber o seguinte: sabendo que o movimento de subida do corpo vai ser com velocidade constante, eu grifei, e outra informação importante, a força vai ser a mesma. Vamos grifar, ó. Essa força F que eu estou usando aqui é a mesma força que eu estou usando ali. Ou seja, se nós estivermos trabalhando com a mesma força, erguendo corpos com velocidade constante, qual é a razão entre M1 e M2? Agora, um detalhe importante. O que significa dizer que a velocidade é constante? Significa dizer que não vai haver aceleração. E se não vai haver aceleração, porque lembra, só existe aceleração quando a velocidade muda. Se não há mudança da velocidade, não há aceleração. Se não há aceleração, você deve se lembrar da segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se não há aceleração, a resultante é zero. Então não tem força agindo, Thiago? Não disse isso. O que eu disse é que quando a resultante é zero, quer dizer que nós temos uma situação de equilíbrio. Ou seja, tudo que estiver puxando o corpo para baixo vai ter que ser igual a tudo que puxa ele para cima. O que estiver puxando para cima, é igual àquilo que puxa ele para baixo, tá? Então é uma situação de equilíbrio. Então, vamos analisar esse problema? Vamos lá comigo. Pensemos primeiro, então, no aparelho do tipo 1. Galera, que forças que agem nesse corpo de massa M1? Bom, uma é muito óbvio. Nós sabemos que para baixo ele vai ser puxado pelo peso do corpo 1. Por que ele não cai? Porque ele é puxado para cima por uma força que nós chamamos ela de força de tração, ou T1, que nesse caso aqui estou chamando de T1, tá? Galera, se o corpo encontra-se em equilíbrio, a aceleração é zero, não importa que está se movimentando para cima ou para baixo, mas se ele está em equilíbrio, o que eu posso falar de T1 e P1? T1 e P1 serão iguais, tudo bem? Agora uma coisa importante, um detalhe muito importante, até quero falar aqui com vocês sobre isso. Olha só, meus irmãos, toda vez que nós temos uma corda ideal como essa, que é uma corda que não tem massa, que ela não tem elasticidade, é inextensível, a gente sabe que a força que nós aplicamos de um lado da corda é sempre igual ao outro lado. Eu sempre digo para meus alunos uma coisa para eles guardarem. Se é mesmo fio, é mesma tração, é mesma tensão na corda. Por que isso? Por causa disso, ó. Olha que interessante. Tá vendo que é um fio só? Eu pintei ele de azul aqui. É um fio só, desde que sai daqui de T1 até chegar onde? Até chegar no F.
Como é um fio só, o que eu posso concluir então? Que a tal da força F, na verdade, é igual ao quê? A F é igual ao T1. T1 e F são então o quê? Iguais, rapaziada. Poxa, se o peso 1 é igual a T1, e se T1 é igual a F, conclusão, o que o peso 1 vai ser? Nós podemos concluir que o peso 1 ele vai ser igual a quem? Ao F, tá bom? Então eu já posso dizer que F e P1 são grandezas iguais. Ou seja, meus amigos, nesse primeiro aparelho, a força que eu faço, imagina que eu estou fazendo um exercício ali de tríceps, já pensou? Essa força que eu estou fazendo ela é igual ao próprio peso que eu estou erguendo. Tá? Acho que muitos de vocês devem achar, Thiago, beleza, mas é isso mesmo, a força que eu faço é igual ao peso que eu ergo. Cuidado! Vamos olhar agora para o aparelho 2. Vamos lá? Se a gente olha agora para o aparelho 2, o que a gente vê? Bom, vamos pensar no corpo aqui de massa M2. Ele está sendo puxado para baixo por que força? Pelo famoso peso. Agora, quem está puxando ele para cima? Você percebeu que você tem aqui duas forças? Você tem a tração, que eu vou chamar de T2, do lado esquerdo, e do lado direito a mesma tração T2. Tiagão, por que essa tração é igual? Lembra? Porque é mesmo fio. Então, para baixo, quem puxa é P2. E para cima, 2T2. Tem um T2 de um lado, um T2 do outro. Então, primeira conclusão. Podemos dizer, então, que o P2 é igual a 2T2. Só que, gente, verifique novamente que nós temos apenas o que aqui? Um fio só. Estou pintando ele de azul. Então, se é mesmo fio, é mesma tração. Então, qual a conclusão que eu tiro? O tal do T2, ele é igual ao F. Por quê? Porque ele está no mesmo fio que está sendo feita a força F. Ou seja, galera, olha que interessante. Se T2 é igual a F, eu poderia agora substituir o F que está aqui, né? Nós podemos pegar esse F que está aqui e jogar ele para onde? Para cima, no lugar do T2. Então, o que a gente teria? Que P2 é igual a 2F. Conclusão? P2 é igual a 2F. Certo, galera? Então, agora, olha só. Se a gente descobriu que o F é igual a P1 e descobrimos que P2 é igual a 2F, poxa, o que eu faço agora? Onde está escrito F no lado de lá, eu posso colocar o P1. Então vamos fazer isso? Então olha só, qual que é a ideia a partir de agora? A gente vai pegar esse cara aqui, ó, esse cara que a gente está chamando de F, e ele é igual a quem? Ele é igual ao tal do P1 e a gente vai jogar ele lá dentro do P2. Então ficou que P2 é igual a 2P1. Galera, o que é peso? É massa vezes gravidade. Então P2 vai virar o quê? M2 vezes G é igual a 2P1. O que é P1? M1 vezes G. Então 2 vezes M1 vezes G. Meus amigos, se eu tenho G multiplicando nos dois lados, eu posso cortar o G. Lembra que eu não estou cortando nada, eu estou dividindo os dois lados por G. Conclusão, M2 é igual a 2M1. Galera, qual era a pergunta? Qual a razão entre M2 sobre M1? Então basta eu pegar agora o M1 e jogar ele para baixo. Então ficou que M2 dividido por M1 é igual a 2. Ou seja, a razão que ele perguntou é que a massa 2 dividido pela primeira massa, era a pergunta, ela vai ser igual a 2, que no caso seria a alternativa D de dado, meus amigos. Qual é a conclusão? A conclusão é que no aparelho 2, eu estou erguendo um corpo que tem o dobro de massa que eu estou erguendo no aparelho 1. E detalhe, com a mesma força. Então, com a mesma força aplicada no aparelho 2, eu consigo erguer o dobro de massa que eu aplico no aparelho 1. Você que vai fazer a sua academia de vez em quando, deve se lembrar de algumas coisas, né? Às vezes você vai fazer um exercício lá de tríceps mesmo, tríceps, bíceps, naqueles aparelhos que tem polias móveis como essa. E às vezes você fala assim, olha, Thiago, eu fui lá, pego naquele aparelho, eu consigo pegar no bíceps 40 quilos. Só que na hora que você vai pegar as anilhas e vai tentar fazer 40 quilos, você percebe que é difícil fazer 40 quilos no bíceps. Mas quando você vai no aparelho, igual o 2, você faz. Sabe por que você faz? Porque existe uma polia móvel. E essa polia móvel, ela vai fazer com que a força que você está erguendo, a força que você faz para erguer o corpo, não é igual aos 40 quilos. Na verdade, é igual a mais ou menos metade disso. Ou seja, você está fazendo mais ou menos o equivalente a erguer um corpo de 20 quilos. Só que, na verdade, você está erguendo 40. Por quê? Porque tem uma polia móvel. E, meus amigos, não existe magia.
Não existe milagre. O que existe aqui na verdade? O que existe é que quem está te ajudando a erguer esse corpo é o próprio aparelho. Aqui em cima existe uma tração feita que ela é que de certa forma te ajuda a erguer esse corpo. Beleza? Questãozinha delicada também. Enem 2023, dinâmica de corpos, uma questãozinha que eu espero que você tenha entendido. Um grande abraço e boa prova!